Bom dia, estamos começando o programa Argumentando, que hoje conversa com o Rafael Cambraia. Ele é secretário de Estado da Juventude, para falar conosco aqui sobre vários assuntos. Falar com a juventude sempre é muito interessante. Você que é jovem, você que não é jovem de idade, mas é de espírito, então acompanhe a gente, porque esse assunto é interessante. A gente volta já. Muito bem, de volta agora sim, conversando com o Rafael Cambraia. Prazer muito grande tê-lo aqui. Prazer é nosso, satisfação imensa estar participando do programa. Pois é, Rafael, eu gosto sempre de conversar com essa turma aí que está construindo esse Estado, né? Porque, indiscutivelmente, vocês são muito importantes para o Estado. E isso, compreender isso é difícil, não é? Mas é muito importante compreender. Tantos jovens que estão nos assistindo agora nesse momento, eu quero que preste bem atenção ao que a gente vai conversar com o Rafael. Desde o começo do governo, tu é secretário? Desde o dia 1º de janeiro. Dia 1º de janeiro. Muito bem. Qual foi o grande desafio que tu pegou logo no começo para verificar o que é que estava acontecendo com a juventude amapaense? A juventude que teve alguns problemas, inclusive com relação até algumas bolsas que tinha, hoje não tem mais a bolsa, elas foram cortadas e depois a decepção foi muito grande. Como é que está administrado isso? Vamos lá, né? Primeiro, uma das dificuldades que a gente tem na administração pública, de política pública voltada à juventude, é os gestores e a população, primeiro, conhecer o que é o jovem, né? Hoje é considerado jovem qualquer cidadão brasileiro que tenha na faixa etária de 15 a 29 anos. A política pública de juventude no país ela ainda é muito recente, completou em maio desse ano 10 anos de existência no Brasil, de fato, com a aprovação da PEC 111, que foi uma reivindicação construída na primeira Conferência Nacional de Juventude. A PEC 111 ela inclui, né, o segmento juvenil e o reconhece como esses cidadãos de 15 a 29 anos. A população brasileira 29% da população brasileira está na faixa etária de 15 a 29 anos, ou seja, são jovens. No estado do Amapá, esse índice ainda é maior que a nacional, nós temos 32,4% da população nessa faixa etária. E de eleitor ainda é maior também. Ainda é maior ainda. Então, o jovem assim é a massa, né, populacional, tanto no país como no estado do Amapá. A dificuldade também com relação aos programas sociais, né, que foram criados em 2009 pelo governador Valdez como o programa Mapa Jovem, e de uma certa forma na gestão passada nós tivemos uma praticamente extinção desse programa. Ela entrou numa fase complicada na gestão passada de quase, como eu falei, extinção, e nesse ano a gente tem batalhado e organizado a juventude do estado do Amapá primeiro, né? A gente precisa, antes de lançar um programa social, ter um diagnóstico da atual situação. A gente precisava saber, né, onde esses jovens estão, se estão na escola, se estão fora da escola. A realidade do Oiapoque ao Laranjal do Jari ela é totalmente diferente de um município para o outro. E esse diagnóstico ele começou a ser feito. A gente precisava dar uma organização institucional no Estado com relação aos gestores de juventude. Para você ter uma ideia, nós somos 16 municípios e tínhamos apenas 50% deles com a existência de gestores de juventude, né? Nesses 16 municípios a gente fez um trabalho em parceria com as prefeituras e conseguimos incentivar os prefeitos a nomear esses assessores. E criamos no estado do Amapá o primeiro Fórum Permanente de Gestores de Juventude. E conseguimos já fazer 2 reuniões nesses 8 meses de gestões de todos os gestores de juventude. Funciona muito, porque acaba criando essa comunicação entre estado e município que ela é necessária. Agora, né? Para a sociedade, quer dizer, internamente, na gestão, para aqueles grupos que estão vinculados à administração, funciona. Agora, externamente, o papel é muito pequeno ainda, né? Externamente, o que nós fizemos? No Brasil, esse ano é um ano de conferência. Então, nacionalmente, nós estamos realizando a 3ª Conferência Nacional de Juventude, que é realizada pela Secretaria Nacional de Juventude em parceria com o Governo Federal.
No estado do Amapá, o governador Valdez convocou a conferência no dia 1º de julho, e o Amapá, por ser pioneiro na discussão de política pública de juventude a nível nacional, aqui nós estamos na 4ª edição. Então essa conferência ela tem 3 etapas, as etapas municipais, a etapa estadual, né, e as etapas territoriais. As etapas municipais elas foram concluídas no dia 27 e 28 de setembro, né, com o município de Macapá sendo o último município a realizar a Conferência Municipal de Juventude. Tivemos a presença na Conferência de Macapá do Secretário Nacional de Juventude, Gabriel Medina, né, as conferências territoriais que busca escutar os jovens da área urbana, que também nós temos um grande número de jovens na área urbana, aquele jovem rural, né, ela também já foi concluída. E no último dia 2 e 3 de outubro nós realizamos a Conferência Estadual de Juventude. Na semana passada? Na semana passada. Só para você ter uma ideia, mais de 7.000 jovens participaram das 16 etapas municipais e 3 etapas territoriais que foi feita pelo MDA. Dessas etapas foram escolhidos 297 delegados que estiveram presentes aqui na capital, né, em 2 dias de programação mesmo, de propostas de política. As reuniões ocorreram no centro Azevedo, lá no Centro de Convenções Azevedo Picanço, na Avenida FAB, e no Museu Sacaca no primeiro dia, e no segundo dia ocorreu na Universidade Estadual do Amapá, UEAP. Todos os ambientes pequenos, né? Isso, porque... Ambientes pequenos, tanto lá o Centro de Convenções, pequeno, tem ali 300 e poucos lugares. Isso. A conferência estadual, ela é realizada para os delegados que foram eleitos nos municípios, né? Sim. Então, esses mais de 7.000 jovens que participaram, eles participaram das etapas municipais e etapa territorial e escolheram, cada município, 15 representantes desses municípios para comparecerem na estadual. Estiveste presente em todas? Todas as 16 conferências estive presente. Fiz questão de ir porque é interessante o gestor, né, estar nessas conferências municipais para saber de fato da boca de quem mais nos interessa saber, que é da boca da juventude, as suas necessidades, suas propostas. Né? Agora, como é que tu faz para trabalhar numa secretaria sem orçamento? Na política da transversalidade. O que é a política da transversalidade? Mas isso atrapalha demais. Atrapalha, né? Um bocado, né? E você não tem orçamento para trabalhar. É aquilo que eu estava explicando. A política de juventude ela é muito recente no país, existe há 10 anos. O Estatuto da Juventude... Mas tem a Secretaria da Juventude. Isso, que é as leis, né, que regem a Política Nacional de Juventude, ela foi sancionada há 2 anos apenas, 2013, pela presidente Dilma. No estado do Amapá, a secretaria hoje ela é extraordinária, mas como proposta, inclusive das 16 conferências municipais da Conferência Estadual, que são propostas da juventude e não do poder público, né, é a criação do Sistema Estadual de Juventude. Esse sistema estadual ele vai ter muitas ferramentas que vão melhorar. A secretaria extraordinária é tipo assim, é um cala-boca, né? É um cala-boca. É uma organização, é um cala-boca. É o que a gente entende. A política de juventude ela não está só na juventude. Ela está na educação, está na saúde, está na segurança pública. Era que eu ia verificar essa transversalidade, se era isso mesmo. Mas eu vou querer conversar contigo na volta. Então vamos para o intervalo, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta aqui conversando com o Rafael Cambraia, ele é secretário de Estado da Juventude aqui do governo do Estado do Amapá. E eu falava sobre essa questão da transversalidade, desta necessidade que fica, né? Sem capitanear assim, um programa que precisa dos outros, todo tempo, né? Hein, Rafael? Agora, fica difícil você agrupar essa turma quando você não conta, por exemplo, com aqueles alunos que não estão na escola pública, estão na escola particular e têm exatamente, são iniciantes da faixa etária que é a proposta da Secretaria de Juventude. Primeiro falar da transversalidade. Por mais que nós tenhamos orçamento,
né, esse orçamento ele não será o suficiente para combater as necessidades da nossa juventude. A política pública de juventude, como eu falei, ela é transversal. Ela está na educação, está na saúde, está na segurança pública, está na cultura, está no esporte, está no lazer. Então, os problemas da juventude, eles são transversais. Então, a política ela tem que acontecer na transversalidade. E somente dessa forma que a gente consegue efetivar, de fato, política. Isso na linguagem administrativa, quando quer enrolar a gente. Não. Aí vamos meter a transversalidade. Porque na prática, os programas de juventude, tem programas que são específicos. Não é? Programas que são específicos. Principalmente para essa juventude, uma que mais precisa. Essa juventude que está em risco social. E que deve ser o objetivo da Secretaria também. Com certeza. É a cara do governador Valdez, da política pública de juventude, quando ele cria o programa Mapa Jovem, por exemplo, no seu segundo mandato, né? E o programa Mapa Jovem ele já está em fase de término de reformulação, e essa reformulação ela se fez necessária pela atualização mesmo da política pública, que ela evolui a cada ano, né? E essa reformulação também contou com a participação da população juvenil nas 16 conferências. É aquela história, escutar, a população juvenil, inclusive de 29 anos. Fazer, de 15 a 29 anos. É juvenil, tu chama também? Isso. Pô, juvenil, porque é aquilo que eu lhe expliquei. As pessoas ainda confundem, acham que o jovem é só o menor de idade. O jovem, ele é qualquer cidadão brasileiro, isso é a lei através da PEC 111, tá falando juvenil. que nós temos de 15 a 29 anos é a população juvenil, a população do nosso jovem brasileiro. Isso, juvenil. É? Chama juvenil? Chama juvenil. Ah, bom. Tá aí, olha, uma coisa que eu confesso para você, eu não compreendo ainda. Tá certo. Mas e como é que está essas faixas etárias? Como é que estão escalonadas? Como está o atendimento? Mesmo sem o programa Mapa Jovem? A gente já tem, né, alguns projetos sociais, como o projeto Zumba Jovem, que é um projeto feito com a associação, que a gente fez uma parceria na Orla Santenês. A gente atende uma média de 500 jovens por dia nesse programa, nesse projeto do Amapá Jovem. A gente tem sentado com as secretarias que vão ser parceiras do programa Amapá Jovem. O Amapá Jovem ele é um programa de governo coordenado pela Secretaria de Juventude. Ele tem que envolver mais do que a Secretaria de Juventude para ele funcionar. E a nossa principal preocupação nesses 8 meses de gestão foi fazer entender-se, né, que o Amapá Jovem não é apenas a transferência de renda, o mais importante, né, que é a bolsa, o benefício social que esse jovem recebe, que é muito importante, mas não é só ele a solução. Então, a gente tem trabalhado bastante com as secretarias, que são 31 secretarias de Estado que deverão compor o Comitê Gestor do Amapá Jovem, né. A gente tem o crédito da juventude, que está na FAP, que são financiamentos que vão de 8 a 300 mil reais a jovens empreendedores. A gente está finalizando agora com a OEAP e com a SEAD o programa de estágio do governo, que vai atender jovens do ensino médio e do ensino superior, e muitas outras atividades que a gente está trabalhando e vai muito em breve o governador está lançando. Pois é, e agora com essas dificuldades financeiras, como é que está afetando o programa, os programas que são voltados para a Secretaria de Juventude? Pois é, essa crise que atravessa. A dificuldade financeira ela é generalizada em todo o país. Pois né? Então, pensar que confiar numa transversalidade de dificuldade financeira com todo mundo? Pois é, mas não é desculpa para não se trabalhar. A gente, por exemplo, é muito interessante dizer, eu sou hoje gestor, estou gestor, né? Mas não é vitalício, isso é um cargo de confiança, eu sempre falo isso nas palestras, nas conferências, tudo. Eu venho, por exemplo, do programa Mapa Jovem, sou ex-bolsista da Mapa Jovem. Hoje, 50% do nosso quadro de servidores da Secretaria são ex-bolsistas do programa Mapa Jovem. Por que eu estou falando isso? Porque a gente já está acostumado, quando a gente participa de programas sociais, a trabalhar, a fazer projetos sem ajuda de ninguém, né? E com essa crise financeira, ela não servirá de desculpa para a gente parar de trabalhar pela população. A gente tem, por exemplo, agora no mês de outubro, com a realização da Expofeira, a Semana da Juventude, que vai estar contemplando aí mais de 100 artistas jovens do estado do Amapá. Vamos estar fazendo gincana estudantil para as escolas também daqui de Macapá e de Santana, e com programações envolvendo paintball, jogos digitais, né, cosplay, uma coisa montada com a juventude que vai ser bem interessante. Agora, com relação ao atendimento ao jovem, nesse momento os jovens estão nos acompanhando a nossa conversa. Como é que ele faz? Bem, eu quero conversar com o secretário. O que é que ele faz?
Tem uma secretária na frente do secretário que não deixa passar para falar com o secretário? Não, a gente é do povo, né? A gente vem do povo. Como eu lhe falei, a gente veio de um programa social, a gente sofreu na pele tudo que a juventude da Amapá sofre de dificuldade, né? A Secretaria de Juventude ela fica na Orla do Santo Inês, na Avenida Beira Rio, número 210. O nosso telefone é 3212-12. É da igreja, né? É ao lado da igreja de Santo Inês, né? O telefone da Secretaria é 3212-1222. Você pode procurar, a gente agendar o seu horário, é aberta à população. A secretaria não é nossa, a secretaria é do povo, né, amapaense, dos jovens amapaenses, que principalmente os jovens que trabalham em projetos sociais ou têm vontade de ser empreendedor, né, ou está estudando e está com dificuldade, de repente, de ser encaminhado para um programa de estágios. Nós temos o Passe Social Estudantil, que é feito em parceria com a Coordenação da Juventude Cidadã da Secretaria de Inclusão e Promoção Social, SINS, que atende hoje mais de 5.000 jovens, né, com o Passe Social. Então tem muita coisa que é trabalhar dentro da Secretaria de Juventude na transversalidade, que dá para atender sim muitos jovens, desde que a gente, aos poucos, né, vá levantando esse diagnóstico e vá tendo nossos levantamentos. Pois é, como está a saúde do jovem? A saúde, como é que vocês estão a saúde do jovem, nós tivemos uma entrevista recente aqui, onde nós detectamos aqui a presença de jovens nessa doença grave que é o câncer. E muitos jovens que têm isso aqui praticamente têm um problema danado para resolver e que não tem solução no estado. Eu queria que tu respondesse isso depois do intervalo. Sem problema. Muito bem, estamos de volta conversando aqui com o secretário de Estado da Juventude, o Rafael. Rafael, eu perguntava para você no bloco anterior, como está a saúde do jovem aqui no estado? O principal problema na saúde da nossa juventude, ela ainda são as doenças sexualmente transmissíveis. Pois né? Exatamente. Isso é um fato. Além disso, gravidez na adolescência e por falta de uso de preservativos e tudo. A gente fechou uma cooperação técnica com uma entidade nacional, que é a Cruz Vermelha, e a gente está sentando com a secretária de saúde, a nossa secretária Renilda, para que agora, com o relançamento do programa Amapá Jovem, a gente trabalhe dentro das escolas públicas, através também dos grêmios estudantis e associações que já trabalham esses jovens, palestras educativas. Eu acho que o grande gargalo da saúde pública, no geral, não só, né, do jovem, é a prevenção mesmo, em trabalhar a conscientização da população na prevenção. E o jovem, como lhe falei, ele acha que porque ele é jovem, ele goza de muita saúde, deixa de muitas vezes tomar cuidado, como o uso do preservativo, que é uma coisa tão simples, que se tiver conhecimento evita aí muitas vítimas, né, dessas doenças que avassalam o país. Tu tem essa notícia da saúde de que aqui o Amapá, infelizmente, né, a AIDS ela está com um percentual significativo entre os jovens. Isso, e está com um percentual significativo, não só a AIDS, como as doenças que não são mortais, né, ou muitas outras doenças, mas que causam problemas de saúde gravíssimos. E o principal problema da AIDS e de muitos outros são realmente a falta de uso de preservativo. E hoje o preservativo não é mais um problema, isso é levantado em estudos, né? Que não é mais um problema, você tem fácil acesso ao uso do preservativo, no posto de saúde, em hospitais, mas infelizmente é a conscientização mesmo da vontade de usar, né? A prevenção, que o jovem deixa de ter esse cuidado sempre, às vezes por falta de incentivo. E esse jovem que arrisca a vida de madrugada, dirigindo carro sem carteira, como é que vocês trabalham a situação? São campanhas educativas, né? Que é feita pelo Detran. Esse ano mesmo, nessas blitz educativas que o Detran está fazendo, nós já tivemos muitas campanhas educativas, mas isso punir os irresponsáveis que cometem esses crimes, né? Isso é uma atitude irresponsável
A pessoa que bebe e dirige no volante é um crime, considerado um crime. Então a gente tem que primeiro dar exemplo para quem erra, com a punição, e conscientizar os que ainda não cometeram esse erro a não cometer. Você discute esse assunto nas conferências? Discutimos. As conferências, é interessante você falar, porque a gente está agora saindo da conferência estadual, e só para você ter uma ideia, o Amapá ele foi o primeiro estado do Brasil, isso falado pelo secretário nacional de Juventude na sua vinda aqui, o primeiro estado do Brasil a realizar todas as etapas municipais, territoriais e a sua etapa estadual de juventude. E assim, as sugestões, as propostas feitas pelos jovens, a gente assim se surpreende. A gente teve a visita de um jovem do Oiapoque, por exemplo, que propôs, né, a mudança do Enem. Ele acha que na língua estrangeira, que nós temos um padrão, né, internacional aqui no Brasil de inglês e espanhol. E a gente sabe que a realidade do jovem da Amapá é francês. Então um jovem levantou a proposta de que o Enem não mudasse, mas incluísse o francês na prova de língua estrangeira. Essa proposta ganhou uma proporção tão grande que o secretário nacional de Juventude já está levando ao Ministério da Educação para ver se essa mudança é feita a partir do ano que vem. Você tem uma ideia, essa proposta saiu do município de Oiapoque e pode mudar para o ano que vem já o Enem de todo o Brasil. Todo o país. Está aí a Câmara para você fazer seu comunicado para os jovens acerca das conferências, qual é a progressão que ainda vai ter, o que vocês vão tratar. A Câmara é sua. Você que é jovem, está nos assistindo, a Secretaria de Juventude está de portas abertas para uma visita do nosso jovem amapaense na Secretaria, para pedir informações, conhecer mais sobre a sua política, né, de juventude, falar para todos os jovens que participaram de todas as conferências municipais de juventude em todo o estado, que foi uma honra para nós estarmos presentes nas propostas, né, recebendo as propostas feitas por vocês, e que esses 10 jovens que foram escolhidos para estarem em dezembro em Brasília representando o estado do Amapá têm essa responsabilidade de representar toda a nossa juventude na construção de política pública nacional. O interessante é saber, né, que há 2 anos apenas nós tivemos o Estatuto da Juventude sancionado pela presidente Dilma, e será anunciado, segundo informações do secretário nacional, na visita dele a Macapá, na Conferência Nacional de Juventude que ocorre em dezembro, a regulamentação desse estatuto. Essa será a maior vitória da juventude brasileira e da juventude amapaense, que terá de fato suas leis garantidas e amarradas dentro desse Estatuto da Juventude, que é uma luta que há mais de 20 anos já da juventude brasileira. Muito obrigado pelo espaço do programa. Pois é, nós conversamos aqui então com o Rafael Cambraia, ele é secretário de Estado da Juventude do Governo do Estado do Amapá, e eu quero agradecer o seu acompanhamento e marcar um novo encontro. A gente se encontra.